noite a todas, boa noite a todos. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, né? Então, a gente vai dar continuidade agora ao seminário de pesquisa, Organização Profissional dos Operadores de Direito. Esse seminário, que vem sendo realizado há vários dias, né? É uma realização do Núcleo de Pesquisa em Sociologia do Direito da UF, coordenado pelo professor Pedro Heitor Barros Geraldo. E a gente está, na verdade, num painel cuja temática é o desafio do tratamento igualitário para as profissões jurídicas, e essa mesa, ricamente composta, né, pela professora e advogada Fernanda Prats, pelo professor e advogado Marco Aurélio, sobre, né, com o Pedro aqui conosco, ela tem a temática, né, na verdade, a gente vai discutir aqui as práticas de estratégia da advocacia criminal na organização inquisitorial do judiciário brasileiro. Então, antes de eu passar a palavra aos palestrantes que aceitaram, né, o convite do Núcleo para contribuir com as suas experiências nessa noite, né, nesse início de tarde, eu gostaria de agradecer imensamente ao Pedro pela possibilidade de participar de uma mesa tão rica e pela confiança de me dar a mediação dessa mesa, né? Assim, eu tive a oportunidade de conhecer a Fernanda através de alguns trabalhos que eu li, o Marco também, eu vi algumas lives dele, consegui ler algumas coisas dele, e para mim, assim, é uma experiência riquíssima que certamente eu vou aprender enormemente, né? E digo que para mim é uma possibilidade muito grande de aprendizado, porque embora eu seja advogada, e eu sou advogada, só atuo na área criminal efetivamente, o meu objeto de pesquisa no doutorado, que eu estou terminando agora, não é as práticas judiciárias. Na verdade, eu pesquiso políticas de segurança pública, mas, assim, a própria familiaridade que eu tive, né, com vocês, com os pesquisadores do INEAC, do Núcleo, me fez poder estranhar aquilo que me era tão familiar, né, que são essas práticas judiciárias, e hoje eu tenho aquela inquietação normal das pessoas que sentem que o direito é algo incompreensível, incontrolável, e acaba sendo o nosso objeto de trabalho também. Então, eu queria agradecer a possibilidade de compartilhar esse momento com vocês. A gente vai passar inicialmente, né, a palavra para a Fernanda, que certamente deve compartilhar uma mesma percepção que eu, né, que o direito já é um espaço de muito incontrolado, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala da advocacia criminal é um campo muito resistente à mulher, né? Então, a gente ser mulher na advocacia criminal passa a ser um desafio ainda maior, porque ele é um campo essencialmente masculino. Então, eu vou passar inicialmente a palavra para a Fernanda por 30 minutos. A Fernanda é advogada, pesquisadora do Centro de Justiça e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio, coordenadora do Laboratório de Ciências Criminais do Rio de Janeiro e do Instituto de Ciências Criminais, IBCCRIM. E depois eu passo a palavra para o nosso outro convidado, que é o professor Marco Aurélio, e aí eu vou fazer as devidas apresentações. Fernanda, você tem 30 minutos, muito obrigada novamente, estamos atentos aqui. Pessoal, boa tarde, eu estou com som, boa tarde, Pedro Heitor, Letícia, professor Marco Aurélio, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu tenho até 30 minutos, mas acho que eu não vou falar isso tudo não, para a gente ter mais tempo para discutir, porque eu gosto de bater papo. O professor Pedro Heitor me fez esse convite, eu fiquei realmente lisonjeada, porque eu acompanho o trabalho dele, ele, inclusive, estava na banca, né, que reconheceu a minha tese de doutorado que eu fiz no Canadá, foi ele o grande salvador que levou à frente, tocou aí o reconhecimento da minha tese no Brasil. Então, assim, sou muito grata e, além disso, admiro muitíssimo o trabalho do professor Pedro Heitor. Então, ele me pediu para falar um pouquinho sobre, dentro do contexto dessa mesa, né, de trazer um pouquinho para vocês sobre a minha experiência profissional, né, Pedro? Dilemas e desafios, né? Então, me apresento rapidamente, a Letícia já fez isso, mas, enfim, eu sou advogada, trabalho na área criminal há bastante tempo, eu nunca trabalhei em outra área, mentira, eu fiz acho que 2 meses de estágio em trabalhista, que até hoje eu sou traumatizada, enfim, e logo depois ingressei na área criminal, já estava no 4º período da faculdade e nunca mais deixei
a área criminal até hoje. Mas, paralelamente a isso, eu tenho essa minha função, né? Eu tenho duas facetas, né? Da advocacia e a faceta pesquisadora, né? Eu tenho uma formação em criminologia e pesquiso o sistema de justiça criminal fazendo parte dele. E aí, essas coisas são muito imbricadas. É muito difícil a gente separar, porque, no meu caso, na minha experiência, né, uma faceta ela tá junto, ela caminha junto com a outra, né? Ela tem uma relação meio simbiótica. Eu conto sempre que eu posso uma história do que me levou, né, a entrar pelo caminho da criminologia, né? Eu fui para a criminologia, mas poderia ser qualquer outra área fora do direito, né? Para refletir um pouco sobre o sistema, né? Que a gente faz parte. Eu tinha acabado de me formar, acho que o Pedro Heitor já ouviu essa história, mas enfim, eu tinha acabado de me formar e aí eu estava numa delegacia fazendo acompanhamento normal de inquérito de cliente, né? De um escritório. Aquele perfil, né, clarim branco, enfim, aquele perfil, né, de pessoas que podem pagar um bom advogado criminal. Eu trabalhava num escritório muito bom na época. E aí eu estava nessa delegacia e a delegada veio falar comigo. A gente já se conhecia. Ela falou: Fernanda, por favor, tem um senhorzinho aqui, né, que está muito doente, que é diabético, está com o pé quase para ser amputado, e eu tive que prender ele, mas pelo amor de Deus, me ajuda e vê se faz alguma coisa para soltar esse senhorzinho, né? E aí eu fui conversar com ele e ela me contou a história também. Ele tinha trabalhado a vida inteira, tinha recolhido todos, né? Tinha pago todos os impostos devidos e descobriu, no fim da vida dele, depois de ter trabalhado a vida toda, que o empregador dele não tinha recolhido, né, o imposto devido para efeitos de benefício trabalhista. Então, ele trabalhou a vida inteira e ele não tinha aposentadoria ou não tinha o equivalente, né, que seria o justo. E aí, desde que ele descobriu isso, ele andava de fórum em fórum, né, procurando o prédio, a arquitetura que simboliza a justiça, para buscar justiça, né? E numa dessas ele foi para o fórum da comarca da capital, aqui no centro da cidade, dizendo para o guardinha lá do fórum que queria ver um juiz, que precisava ver um juiz que era urgente. E aí o guardinha do fórum falou: olha, tá com uma pedra no vidro do fórum que você vai ver um juiz rapidinho. Ele foi e tacou a pedra. Tomou-lhe um dano qualificado, peguei ele preso, né? E aquilo ali já me deu um embrulho no estômago, né? Eu falei: cara, o que é isso? Né? Que raio de justiça é essa? Me deu mais embrulho no estômago ainda o fato de eu ter pedido a liberdade e ter sido negada, né? Eu consegui, mas só depois. Quando eu tive aquela liberdade negada, foi aí que eu falei: gente, eu posso ter ótimas intenções, mas eu faço parte de um sistema que é muito cruel, que massacra e massacra muito. Eu tenho que entender melhor entendeu? Qual é o meu papel nessa roda, nesse sistema. E aí, por conta disso, eu fui para a criminologia. Eu estava feliz na condição de advogada, mas não, depois desse impacto que eu tive, entender melhor o sistema do qual eu faço parte foi algo essencial para mim, né? Que é algo que eu tento passar também para todos os meus alunos, né? Mais do que direito penal, dogmática penal, processo penal, olha, se você quer seguir no ramo, né, do direito penal, entenda que você faz parte de um sistema que massacra, né? E não é pouco. Por mais que você tenha boas intenções, você faz parte desse sistema. Então, justamente para mostrar a imbricação entre as duas facetas, né? Então, foi a advocacia criminal que me levou para o estudo da criminologia, para uma reflexão sobre o sistema penal, mas também a criminologia, né, me trouxe de volta para a advocacia criminal. Eu fiquei muito tempo fora do Brasil, fazendo doutorado e pós-doutorado, e desde que eu voltei para o Brasil, eu faço uma advocacia que é muito específica, né? Que é a advocacia pro bono, dentro da Comissão de Direitos Humanos. Então, assim, eu não advogo mais,
né, como eu advogava antes, para ganhar dinheiro e tal, apesar de não ter nada contra, obviamente, mas a minha advocacia ela é muito mais dentro da esfera de violação de direitos humanos pela Comissão de Direitos Humanos da OAB. E essa advocacia, além de ser algo que é muito caro para mim, que é muito importante para mim, né? É algo que alimenta também a minha reflexão enquanto pesquisadora, né? O pesquisador, quando ele se afasta muito da realidade, ele perde pistas de reflexão que são super importantes, né? Coisas. Eu olho uma audiência hoje como advogada, mas sempre atenta às pistas de possíveis projetos de pesquisa. Então, assim, é por isso que eu digo que uma faceta está sempre alimentando a outra. Em relação ao que o Pedro Heitor me trouxe, né, como proposta de desafios, né, desafios da advocacia criminal, aqui a gente também pode fazer um paralelo entre a minha advocacia hoje, né, na Comissão de Direitos Humanos, ou seja, eu trabalho essencialmente com jovens negros periféricos, né, é uma clientela muito vulnerável, é a mesma clientela praticamente da Defensoria Pública, que é muito similar à clientela que eu observei quando da minha tese de doutorado, né? Minha tese de doutorado foi sobre o processo de decisão dos juízes em casos de tráfico, roubo e furto no Tribunal de Justiça. Então, a minha observação de audiência, vocês imaginam, do outro lado da mesa do juiz só tinha réus, negros, pobres e periféricos. Então, a clientela é basicamente a mesma. O que a gente vê, né, nessas duas dinâmicas, né, tanto na minha advocacia atual, quanto o que eu pude ver na minha tese? Eu acho que a gente já pode parar de falar sobre fragilização da presunção de inocência, né? Descaradamente a presunção de culpa, né? É uma presunção de culpa fortíssima, fortíssima, que perpassa todo o sistema, todo o sistema. E aqui acho que a minha ideia, para trazer uma coisa mais da prática, é fazer uma reflexão com alguns casos mais práticos, né? Um caso, por exemplo, da comissão que eu acompanhei recentemente, exatamente isso, um jovem negro, reconhecido por fotografia, caso de furto, né? O rapaz, a delegacia tinha o endereço dele, né? Ele não foi intimado, a delegacia não pediu diligências, né, de imagem de câmera do ônibus, não pediu para ouvir, teria sido no interior de um ônibus, o furto, não pediu para ouvir, né, o motorista, o trocador do ônibus, se valeu apenas, né, de um reconhecimento fotográfico muito mal feito, porque quem reconheceu indica características erradas, né, e depois faz o reconhecimento. Isso foi a investigação feita pela Polícia Judiciária. Tá? Não satisfeitos, isso foi para o Ministério Público, né? O Ministério Público não só denunciou, como pediu a preventiva do garoto, com base em um reconhecimento fotográfico muito chinfrim, né? Então, assim, o que você vê durante todo esse processo, todo esse encadeamento, né, de instituições e de instâncias? Não existe nenhuma dúvida, não existe nenhuma abertura de um atalho para que se possa conceber aquela pessoa como inocente, né? Tudo é feito para que aquela pessoa seja comprovadamente culpada, como ela é desde o início, né? E aí eu fiz uma defesa pedindo a retratação do recebimento da denúncia, coloquei jurisprudência do STJ, coloquei a pesquisa da Defensoria falando sobre reconhecimentos falhos, absolutamente nada. Foi recebido e está correndo o processo, né? Ou seja, não tem abertura, ou existe pouquíssima abertura para você discutir de forma séria, né, responsável e profissional, né, a condição de inocente da pessoa. Então, essa presunção de culpa,
eu acho que é algo que, se você puder, assim, se a gente puder falar sobre o grande desafio da advocacia criminal, nessa criminalidade mais do dia a dia, é lutar contra essa praga que permeia todas as práticas policiais e judiciárias, né? Isso a gente vê também, essa presunção de culpa, durante o processo, né? Não é só na fase policial, durante o processo, se você acompanha o interrogatório, as perguntas feitas pelo magistrado ao interrogado, está claríssima a presunção de culpa ali no tipo de questão, no enviesamento, né, das questões que são colocadas para o acusado. E aí a gente vê, e aí junto um pouco com a minha tese também, porque está tudo meio misturado, os padrões de comportamento dos magistrados, né, quando eles fazem esses interrogatórios. Eu destaquei e analisei, descrevi as técnicas que eles utilizam, né, que são, não tem outra palavra, que são absurdas realmente, né, de tentar negociar com o acusado, né, aquela confissão, né, de tentar confrontar o acusado para que se chegue a uma confissão, juízes falando, olha, diz logo a verdade, são 6 horas da tarde, né, vai ficar mais fácil para todo mundo, né? Como é que é? Tinha uma expressão que eles usavam sempre, enfim, mas que era uma confrontação dizendo, olha, a sua versão não tem pé nem cabeça, né? Fala logo, consegue o desconto lá da confissão e vai ficar mais fácil para todo mundo, falando de uma forma muito clara. Então, assim, práticas e discursos muito objetivos e muito agressivos para naquela ideia, eu acho que isso está dentro do que propõe a mesa, de extrair a verdade do acusado, né? Então, ele é o protagonista que vai buscar, através daquelas técnicas, extrair aquela verdade do acusado. E isso, obviamente, é um reflexo da presunção de culpa que perpassa todo o sistema. Essa presunção de culpa, ela tem um impacto também no que eu identifiquei como um sentimento de ataraxia, né? Que o juiz se torna imperturbável. Quando ele tem certeza daquela culpa, nada ou quase nada vai fazer com que ele saia daquela redoma, né, de conforto e de segurança. E isso leva para a advocacia criminal, eu não sei se o Marco e Letícia compartilham do meu sentimento, um sentimento de cansaço muito grande. Porque você fala, você mostra. Eu já tive casos que eu arrolei, né, a pessoa que estava com outra pessoa na hora dos fatos, e outra pessoa foi prestar os esclarecimentos, prestou depoimento, e o juiz simplesmente não quis saber, né? Ele nem entrou na discussão. Então, esse sentimento que eu acho que é muito presente na advocacia, né? Por mais que você fale, por mais que você grite, você não é ouvido. É muito difícil você ser realmente ouvido. Teve um vídeo que saiu agora hoje, se não me engano, de um desembargador dormindo durante a sustentação. Essas coisas do virtual, né? A gente acaba vendo umas coisas assim que nem choca tanto mais, mas enfim. A jovem advogada lá terminando a sustentação dela, e aí todo mundo parado, o desembargador não termina, não finaliza, porque estava dormindo profundamente, né? Assim, eu nunca tive nenhum juiz dormindo, mas metaforicamente eles estavam dormindo, né? O sentimento que dá é que você está numa dinâmica totalmente robótica, né? Ele está ali escutando, mas ele não tá apreendendo o que você está falando. E quando você fala de réus negros, pobres, periféricos, normalmente acusados de crime contra o patrimônio e tráfico de drogas, o grande desafio da advocacia, do advogado, da advogada criminalista, para além da questão técnica, é você
mudar um pouco a percepção do juiz, porque o juiz ele não vê a singularidade, né? Ele vê tudo como em blocos. A narrativa é sempre a mesma, as pessoas são sempre as mesmas, né? O grande desafio é você conseguir dar personalidade para aquela pessoa, né? Tirar aquela pessoa da invisibilidade, porque o juiz está vendo a mesma pessoa que ele viu na semana passada, que está falando a mesma coisa que a pessoa na semana passada falou. Olha, eu não furtei, o policial me bateu e colocou a arma na minha mochila. Isso ele escuta todos os dias, né? O que isso cria para o magistrado? Cria um sentimento de invisibilização, né? Por semelhança. É tudo tão igual que não existe particularidade. Então, para quem atua nessa área, e que eu não atuava, né? Eu comecei a atuar quando eu ingressei na Comissão de Direitos Humanos, para quem atua nessa área, eu acho que o grande desafio é mostrar que aquela pessoa não é um bloco, né? Não é um bloco de narrativas, né? Não é um estereótipo, que ela está um pouco para além disso. E aí, um outro ponto, e quando eu falo de presunção de culpa, né? É muito presente essa presunção de culpa, não só para os réus, mas também para as vítimas, né? A presunção de culpa para as vítimas, em que sentido? A gente trabalha lá na comissão com muitos casos de violência policial, né? Homicídios de policiais, né? Casos de homicídio nos quais foram vitimizados jovens negros também de comunidade, e a lógica é a mesma, né? Eu já peguei um inquérito policial de um homicídio que estava como, não é auto de resistência mais, gente, é homicídio, auxílio de morte, como é que é? É morte praticada por agente de Estado? Morte praticada por agente de Estado. Enfim, era isso. E 3 meses depois, eu fui lá ver o inquérito, a gente não tinha entrado ainda, entrou. A única coisa que tinha no inquérito policial era o interrogatório, era a oitiva de um colega do falecido, né, que tinha sido ouvido num presídio para falar que aquele garoto ele sim tinha envolvimento com tráfico e que o vulgo dele era tal. Nenhuma diligência tinha sido feita sobre os fatos, né, que aconteceram. Então, tanto no caso, a gente atuou no caso da Ágata, por exemplo, aquela menina que morreu no ano passado, né? É imediata a inversão, né? A gente entrou nesse caso, no dia seguinte já estava a narrativa de troca de tiros, bandidos, e a gente teve que fazer uma desconstrução, um trabalho enorme, né? No caso, a Ágata não poderia ser vitimizada, né? Culpabilizada, porque era uma criança, mas via de regra o que você tem é um jovem negro morto numa comunidade, né? Era troca de tiros e ele era traficante. Eu estou acompanhando um caso agora em que o garoto era estudante lá do Morro da Providência, tomou 4 tiros, 3 tiros da polícia, não fizeram laudo, não fizeram a perícia de local, não fizeram a reprodução simulada, né? Não tem absolutamente nada, e eu não sei de onde eles tiram que o garoto era traficante, que estava numa troca de tiros, o garoto era praticamente cego. Né? Ele nem condições de o eventual alvo. Isso tudo para dizer que essa presunção de culpa, né, ela perpassa todo o sistema e o foco dela é essencialmente a juventude negra, seja quando ela está no papel de acusada, seja quando ela está no papel de vítima da violência de Estado. E aí, mais uma vez, o grande desafio para além da questão da técnica, da advocacia, é mostrar que são pessoas, E talvez o resultado seja até negativo, mas pelo menos você vai tirar aquela conduta robotizada dos atores do sistema. E aí eu não estou falando só de magistratura, não. Estou falando de Ministério Público e de defensoria também, entendeu? Então, porque quando eu observei, né, as audiências, era uma coisa desesperadora, né? Era como se fosse um monte de robô e
nada acontece. Então, a presença do advogado é interessante porque muda essa dinâmica, né? Então, esse é um ponto interessante. Eu ia falar mais alguma coisa. Em relação à advocacia mais do dia a dia, né? Eu acho que seria isso. E aí tem um outro debate ainda sobre a advocacia criminal, sobre os desafios que diz respeito, de repente a gente pode voltar num segundo momento sobre isso, Pedro, sobre a advocacia dentro desse novo modelo processual que a gente tem, né, dos grandes processos, das grandes operações, que também tem a centralidade da confissão, né, por conta da delação premiada, isso não muda, ela está sempre lá, né, mas que é uma outra dinâmica, né, e que, obviamente, tem outros desafios. Então, acho que era mais ou menos isso, não sei se eu falei de mais, falei de menos, se eu fui clara, mas a ideia era trazer um pouquinho da prática, e a minha prática hoje é essa, lutar aí contra os arbítrios do Estado, basicamente. Obrigada, gente. Fernanda, quero agradecer a sua exposição, né? É muito interessante assim a gente perceber essa abordagem trazida através, né, da descrição das suas práticas, como que na verdade a gente lida cotidianamente com um sistema com práticas inquisitoriais, né? E aí a gente percebe na verdade o abismo da nossa formação jurídica, porque quando a gente pensa na formação jurídica, a gente apreende o discurso de que a gente tem um sistema acusatório e que o processo é uma garantia, né? A gente não apreende, a gente não tem os mecanismos necessários para lidar com um sistema de justiça criminal que é todo roteirizado para condenar esse acusado, né? Então, assim, eu acho que a própria dificuldade que nós temos é porque nós somos formados para um outro processo, que né, não é o processo que a gente lida na prática. E assim, e pensando um pouco no que você falou, já vou passar para o Marco, mas aqui é tudo muito, muito, muito interessante, assim, né? A própria centralidade da confissão no nosso sistema de justiça criminal e como que essa centralidade ela vai ficando mais refinada. Porque, por exemplo, enquanto a gente fala, né, da confissão no interrogatório, a gente passa a ter a delação premiada e agora a gente passa a ter o acordo de não persecução penal, que passa a ser uma forma de você obter a confissão do acusado e através de um discurso de troca, de barganha, né? E que passa a ter uma... Eu tenho casos muito interessantes em que a gente não aceita o acordo de não persecução penal porque não quer que o acusado confesse para não produzir prova em ação civil pública, eventualmente, e aí a suspensão condicional do processo vem como uma punição, as condições são incumpríveis, entendeu? Incumpríveis por quê? Porque eu preciso necessariamente, né, da confissão. Então, assim, pensando em tudo que, né, que você trouxe para a gente, que foi muito bacana, eu vou passar a palavra para o Marco, né, pensando, na verdade, um pouco nisso, assim, né, nesse sistema processual penal, né? Nesse sistema de justiça criminal roteirizado para condenar o acusado, né? Qual que seria o papel do advogado? Você trouxe a sua percepção, né? E aí eu passo para o Marco. O Marco, ele é pesquisador integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, o INCT-INEAC, é doutor em Direito pela Universidade de Gama Filho e mestre em Direito pela mesma universidade. Fez doutorado na modalidade sanduíche na Universidade de Buenos Aires e também na Universidade de Ottawa, no Canadá. Tem pós-graduação pela Universidade Federal Fluminense de Políticas Públicas de Justiça Criminal e Segurança Pública, graduado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis, professor adjunto do Departamento de Segurança Pública da Faculdade de Direito da UF. Marco, eu passo a palavra para você, caso eu tenha esquecido ou me omitido em relação ao dado do seu currículo, pode ficar à vontade e agradecer a sua presença. Primeiramente, boa tarde a todos. Agradeço aqui imensamente o convite do Pedro, né? Hoje eu não poderia faltar hipótese nenhuma, e não obstante eu estar vindo de um júri que deixei meu colega terminar a sustentação oral e vim correndo para cá, né? Só uma correção, né? O curso de Segurança Pública não está mais na Faculdade de Direito, hoje nós temos o nosso instituto, o INEAC, e é a unidade ao qual o curso está, e eu estou ali também como coordenador da
da graduação, né? Bom, achei muito interessante a fala da Fernanda, muito bacana, fiquei muito interessado em ler sua tese, né, porque ela vai muito ao encontro também das minhas pesquisas, da minha tese de doutorado, que é sobre a presunção de inocência em perspectiva comparada, Brasil-Canadá, né, pelo tempo que eu passei lá assistindo audiências e conversando com as pessoas. Então, as coisas elas ficaram bem interessantes a partir dessa perspectiva comparativa, né? Também na minha dissertação de mestrado eu falei sobre o devido processo legal, que categoria é essa, em perspectiva comparada com a tradição norte-americana de justiça criminal, para concluir que ele não é uma garantia nossa, né? Ele é onde o réu se submete ao processo, não é uma garantia de defesa como é nessa outra tradição, né? Essa comparação é sempre porque o Brasil sempre importa de lá, importa desses lugares todos. Bom, mas não é hoje isso que eu queria falar, né? Não é bem hoje esse centro do que eu preparei para falar hoje para vocês. E é uma coisa muito curiosa que eu preparei para vocês, que eu queria falar sobre o papel do Ministério Público no julgamento, principalmente do júri. E foi muito interessante, porque eu tinha pensado essa questão, né, e esse exercício que eu sempre faço, né, da advocacia com buscar refletir academicamente essas práticas, né? Então elas chegam para mim a partir da experiência e eu tento compreendê-las, fazer alguma reflexão, né, para tentar alcançar aí os sentidos, né, dela, tentar dar um sentido para ela, né? E aí, o muito interessante é que eu tinha pensado isso. Bom, eu quero falar um pouco sobre a atuação dessa acusação, o papel desses atores, juiz, promotor, dentro desse processo criminal, né, a partir das funções que eles ocupam, né, e aí que eles exercem na hora do julgamento. E aí, por curiosidade, hoje, né, o promotor me deu de bandeja aquilo que eu sempre passo, né? Ele chegou lá e falou: eu sou imparcial aqui. Eu falei: opa, é uma parte imparcial, gente. Parte imparcial. Não, porque eu estou comprometido com a justiça, eu estou comprometido com a ordem pública. Eu falei, cara. Então, o que né, essas questões elas nos levam a pensar, né? Essa ideia, né? Nós temos um sistema jurídico em que vai buscar, né? Ele é todo norteado com essa ideia de que há uma verdade real, né? Embora você pegue os livros modernos de direito, fica, isso é uma ficção, isso não é uma ficção fora do direito, isso é uma coisa que está no direito, e por mais que tentam mudar o nome, né, não adianta, né? Está na cabeça das pessoas, da prática judiciária, dos operadores, está dentro dessa lógica da verdade real. Então, quando você vê a atuação do juiz, o juiz que busca a prova, não é? Os atos instrutórios do juiz, e aí atos instrutórios do juiz compreende também um interrogatório que o juiz faz, as perguntas que ele faz ao réu, a pergunta que ele faz à testemunha, não é? Que, como bem diz a Fernanda, dentro de um sistema inquisitorial, elas são tendenciosas, elas são na lógica do inquérito e não do exame, né? Porque o exame é aquela ideia que é própria da ciência, que a pergunta ela vem para solucionar uma dúvida, né? E a pergunta no inquérito, né, no inquérito que vem do século XII, XIII, da Inquisição, não é uma pergunta para descobrir nada, é uma pergunta para reafirmar aquilo que já se sabe, né? Então, elas são sempre tendenciosas, né? Sempre confirmatórias daquilo que está na cabeça de quem pergunta, né? Do magistrado, do promotor, principalmente, né? Não é uma pergunta para esclarecer alguma coisa, é para confirmar. Né? E aí, então, analisando essas práticas, eu comecei a pensar, né, nessa função dúplice que esses atores ocupam dentro do processo. O juiz ele tem uma função dúplice, uma função de investigador e uma função de órgão de decisão, né? Enquanto investigador, ele vai produzir provas, ele vai pesar no processo, ele se torna mais um player dentro dessa disputa, né? E é imparcial, né? Ele é um player imparcial, né? Ele é um cara que busca a prova para alcançar a verdade de uma forma imparcial, é essa a ideia.
E o promotor também exerce esse papel, que é um cara que, como disse o promotor hoje no júri, eu sou uma parte imparcial. Então, falou isso para os jurados, né? E aí eu fico pensando, esse discurso é recorrente, né? Esse discurso é recorrente de que o promotor não tem um compromisso com o resultado, ele não tem um comprometimento com o réu, ele tem comprometimento só com a justiça, com a correta aplicação da lei. E qual é a consequência disso? Primeiro, que você, com esse discurso, você fulmina a perspectiva de presunção de inocência dentro desse processo. Porque se o promotor está acusando, apontando o dedo, dizendo que aquele sujeito fez, construindo aquela verdade, né, no sentido de que o cara é culpado, mas ele faz isso sem a intenção sem ser parte, buscando uma neutralidade, e o juiz, né, também atuando ali, interrogando o réu para também, dessa forma, dessas práticas inquisitoriais, para alcançar essa verdade, o único que está dizendo ao contrário é o advogado é o mentiroso. Né? O advogado é o cara que está na contramão desses dois. Então, se ele está na contramão desses dois, como é que eu posso falar em presunção de inocência? Eu chego com a presunção de inocência como um discurso completamente vazio, porque aquele cara que está acusando, ele não tem compromisso, ele não é parte, ele é uma pessoa a serviço da justiça, da correta aplicação da lei. E eu sou o quê ali nesse processo se eu estou dizendo outra coisa? Eu sou um mentiroso. Então, a impressão que se constrói dentro dessa disputa argumentativa, ela é, obviamente, num desnível absurdo, porque os argumentos da acusação são em torno da justiça e do advogado são parciais, porque o advogado tem interesse na absolvição, o advogado está assistindo o réu, porque o advogado, né, quer o melhor para o réu. Então, isso fulmina completamente a perspectiva de presunção de inocência. Não há jurado que vai compreender que esse processo comporta a presunção de inocência. Ele vai achar sempre que a presunção de inocência é um discurso da defesa. Né? Diferentemente de outros sistemas jurídicos, como no Canadá e nos Estados Unidos, em que o papel de esclarecer a presunção de inocência é o juiz, que na hora de encerrar os argumentos, se vira para o jurado e fala, olha, a presunção é de inocência. E aqui essa presunção de inocência ela não aparece nesses discursos institucionais, ele só aparece no discurso do advogado, que é o cara que está ali, ó, num desnível argumentativo muito ruim para ele, ruim, que ele está lutando contra o defensor, o promotor da justiça, né? O promotor de justiça, esse nome já é, né, complicado. Ele é um promotor de justiça e o outro é um advogado. Então é muito difícil eu chegar lá e jogar essa conversa. Ela vai sempre ser compreendida como é compreendida dentro do ordenamento jurídico brasileiro como algo dogmático, né? O dogmatismo ele não precisa de grande explicação. Principalmente esse dogmatismo nosso, que é de matriz religiosa, né? Não é o dogmatismo da ciência, né? Thomas Kuhn tem um texto muito interessante, o Dogma na Ciência. Ele vai falar, o dogma na ciência é aquilo que ninguém mais discute, né? A lei da gravidade, né? Tem a sua matemática e ninguém mais revisa a lei da matemática, né? Da lei da gravidade. Ninguém está ali mais revisando, se tornou um dogma. E o dogma da religião é aquele dogma que não é alcançado pelo conhecimento, é alcançado pela revelação. E a presunção de inocência é um dogma da revelação. Ela não se encaixa dentro da estrutura do nosso processo, ela não caminha com o nosso processo. O processo se instala com a presunção de culpa, segue com a presunção de culpa, chega na hora do júri, um cara vai chegar que vai acusar e vai falar, eu estou acusando, gente, mas eu não tenho aqui compromisso, eu tenho compromisso com a verdade. Né? Agora, e aí eu tento compreender o porquê disso. Né? A ideia, então, é compreender o porquê disso, desse cenário. Né? Isso é um sintoma. Então, assim, nem gosto muito dessa palavra, mas vamos lá. Porque o sintoma sempre pressupõe uma doença. Eu não acho que é uma doença, acho que faz parte do sistema. Bom, então, o que acontece? O que eu acho que... Por que é isso? Porque, né, quando você olha para outros sistemas jurídicos, como o sistema anglo-americano, Canadá e estadunidense, você vai perceber que a verdade é construída. Não existe verdade real. Né? Já tem julgados da Suprema Corte dizendo que não se busca a verdade absoluta aqui.
na verdade é uma probabilidade, é uma verossimilhança, a partir dos argumentos que são postos, das vertentes, dos pontos de vista que são colocados. A acusação, ela vem trazer uma versão da história. E a defesa traz uma outra versão da história. O que nós temos não é a verdade absoluta, um sistema que não está preocupado com isso, está preocupado com qual é a versão que na disputa, no confronto, né, não tem contraditório lá, essa palavra não existe, é o confronto, o direito ao confronto, que no confronto vai preponderar uma sobre a outra pelas regras do processo. Então é isso, né? Então, quando a acusação, o DA vai fazer a acusação, ele vai fazer a acusação acreditando naquela que pode sustentar aquela argumentação, né? Pode sustentar isso. E ele entra, quando ele entra, e vai acontecer o júri, é porque ele acha que vai ganhar. Né? Porque se ele acha que não vai ganhar, ele não entra na briga, né? Diz que eu não tenho caso, tem que procurar mais. E quando ele acha que ele vai ganhar, ele entra na briga, porque isso tem a ver com a credibilidade dele, né? Tem a ver com a credibilidade dele. Ele não pode ter um histórico de derrotas no júri. Ele não pode, porque isso vai demonstrar que ele é um mau profissional. Ele é um profissional que não serve para essa função. Porque se ele está acusando as pessoas e está perdendo, né? Então, é uma coisa que, embora a teoria e a jurisprudência do direito anglo-americano vai falar que o promotor não pode acusar qualquer um por qualquer coisa, ele tem que ter um mínimo de comprometimento com isso, né? Nós vamos perceber que ele acusa quando ele acha que vai conseguir ganhar, então vamos ao processo, né? Vamos ir em frente. Né? Quando ele não tem muitas provas, ele fica tentando negociar a culpa, o plea bargain, tentando ali ganhar algum benefício, né? Mas não teve plea bargain, vamos para o pau, né? Mas vou para o pau quando eu acho que eu tenho chance, né? E então, dentro desse cenário, é assim muito difícil. Assim, não é possível, não se apresenta no horizonte das práticas desse sistema o Ministério Público, a acusação, melhor dizendo, pedir absolvição em meio a um processo. Chega lá, uma que eu entendo que não tem provas suficientes, eu vou pedir absolvição. Olha, isso é uma excrescência dentro desse sistema, porque, né, se você acha que não tem prova, meu amigo, você não tinha nem ter entrado com esse processo. Meio incompetente, como é que você faz o negócio? E aqui não. Aqui, quando o promotor, e hoje o discurso do promotor foi esse, ele falou: se eu achasse que ele era inocente, eu pedia a absolvição dele, mas eu acho que não. Quer dizer, isso é uma coisa, né, que é assim. E as pessoas compreendem isso como bom. Né? O promotor pediu absolvição, olha, ele viu que não tinha prova suficiente, pediu absolvição, que coisa boa, né? Isso só é possível dentro de um sistema em que essa ideia de que ele é custos legis, custos iuris, né, fiscal da lei e da ordem jurídica, e parte ao mesmo tempo, essa coisa se confunde, né? Então, por isso que ele pode fazer essas duas coisas, pedir absolvição e acusar a pessoa. Né? Naquele outro sistema, não, ele é parte, ele é preponderantemente parte. Então, nas entrevistas que eu fiz no Canadá, e uma com uma promotora, eu perguntei qual é o papel do Ministério do DA, né? Qual é o papel do DA no processo? Ela falou: meu papel é conseguir a condenação desse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó, eu vou condenar esse cara. Esse é o papel, entendeu? Meu papel não é, né, a justiça, né, a verdade. Não, meu papel, eu entrei na briga para ganhar, né? Então eu tenho que condenar esse cara aqui. Então isso vai delimitar, né, que essas pessoas elas têm interesses conflituantes e que tem que ter, em torno disso, determinadas garantias. Né? E aí, eu pensando, né, mas por que então que o meu sistema, o sistema que eu tenho que lidar, né, ele vai permitir à acusação, ao Ministério Público, pedir a absolvição em meio a uma situação que ele mesmo criou, que um processo que ele mesmo deflagrou, uma dor de cabeça infernal, porque um réu, quando ele, né, não está assim acostumado com a justiça criminal, um processo, um transtorno na vida deles, as pessoas não dormem, as pessoas vão na reunião de família e só fala isso com os familiares, é um chato, né? Porque é um tormento ser réu em um processo criminal. Mas aqui não, eles fazem isso e tocam o bonde. Então, eu pensando assim, mas por que então nós temos essa possibilidade
desse órgão de acusação acumular, né, uma função de fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, de procurador da justiça e acusador, e por isso, né, nessa função dúbia e contraditória, ele poder pedir a absolvição do réu num processo que ele menos deflagrou, né? Bom, eu só pensando sobre isso, eu então cheguei a uma conclusão, né? Nosso sistema jurídico ele lida com a verdade real e ela aí aparece, Por que ela aparece? Porque num sistema em que não tem verdade real, a verdade é construída, essa verdade é uma verdade que vem de disputas sobre essa verdade, né? A acusação, ela tem uma vertente, a defesa tem uma vertente, e é uma disputa sobre a verdade. Quando eles não concordam, quando não há consenso, né? No que há dissenso, o dissenso é a disputa sobre o que aconteceu, sobre os fatos, sobre o que aconteceu, né? E aí, né, então, o promotor ele escolhe uma versão e a defesa escolhe uma outra versão. Num sistema de verdade real, não há escolha, né? Porque a verdade real ela é uma só. Não há escolha. As partes não estão escolhendo versões. Não, estão todos ali acreditando que é possível encontrar uma verdade, né? Uma verdade. E como né, eu não estou comprometido com uma versão da história, mas uma verdade, eu não posso ser responsabilizado. Eu não posso ser responsabilizado por eu ter, né, no meio do processo, descoberto que aquela não era verdade, né? Ah, a verdade não é essa agora no meio do processo. Eu não, né? Eu não vou, né, ser responsabilizado se eu desistir dessa acusação, né? Se eu desistir dessa acusação. Enquanto lá, quando você desiste, quando a acusação tenta fazer um acordo, olha, vamos fazer um acordo aqui, volta aquele acordo lá porque ela está percebendo que o processo pode caminhar numa absolvição, né? Ele sabe que ele corre o risco, e a palavra risco ela é constante nas decisões, na literatura jurídica anglo-americana. Olha, os riscos da acusação, os riscos do processo, e a palavra risco ela não existe aqui. Ou seja, promotor de justiça, magistrado, nem advogado, ninguém corre risco aqui. Ninguém corre risco, porque ninguém assume versões de uma verdade. Estão todos, né, em torno de uma ideia de que existe uma verdade. E essa verdade é a verdade real, né? E aí é por isso, por causa da verdade real, que não existe responsabilização desses profissionais quando eles fazem, né, acusações, né, como a Fernanda trouxe, né, acusações com provas aí precárias, né? O sujeito às vezes até é condenado, né? E aí você pensa assim, bom, né, isso aí tinha que gerar alguma responsabilidade a esses agentes do Estado. Não gera nenhuma responsabilidade, porque há essa ideia de que existe uma verdade real. E a verdade real não é uma escolha de uma verdade, não é uma escolha de uma vertente, é a verdade como os fatos aconteceram, né? Então, e o advogado, como é que fica nessa história, né? Porque o advogado é o único que traz uma versão da história, né? É o único que traz a versão, né? E aí, como é que ele fica? Ele sempre fica muito refém. Então, uma pesquisa muito superficial aqui, numa vara criminal aqui de Petrópolis, que é a vara do júri, né? Uma pesquisa que eu fiz, cerca de 80% a 90% das denúncias no júri se convertem em condenações no conselho de sentença, né? Se convertem em condenações no conselho de sentença. Ou seja, né, nós temos um processo em que a própria estrutura do processo, a própria dinâmica do caminhar das coisas, ela não permite a presunção de inocência, não permite as garantias fundamentais. Ela não permite, né? Isso, então, nos leva a pensar que a mudança desse processo não é uma mudança meramente legislativa. Não basta meter um juiz das garantias. Isso aí não vai mudar muita coisa, né? Está muito longe de mudar muita coisa. Primeiro, é um pensar, primeiro, o papel dessas instituições, né? Qual o papel do juiz, né? Por exemplo, uma coisa impensável, né? Qual é o papel do juiz no sistema anglo-americano, por exemplo, norte-americano? O papel do juiz é
assegurar o direito das pessoas acusadas. Se você fala isso para um juiz aqui, ele acha graça, né? Ele acha graça, né? É assegurar o direito das pessoas acusadas, porque o devido processo legal, ele é um direito das pessoas acusadas. É isso que está na Constituição. O devido processo legal é um direito das pessoas acusadas. E o que é um processo justo? É um processo que respeitou o direito das pessoas acusadas, né? É um processo que respeitou as regras. Não tem uma justiça fora, né, das regras, né? Não é uma justiça que está dentro de uma acessibilidade subjetiva do que eu sinto, né? Não é um sentir do juiz do que é justo e do que não é justo. As regras foram respeitadas, bom, ele foi condenado, foi justo. Foi absolvido, foi justo. Então, qual é o papel do juiz? Assegurar essas regras. E quais são as regras? As regras devido ao processo legal, que é o direito das pessoas acusadas de praticar o crime, como diz a Constituição. Né? Então, aqui não. Aqui o devido processo legal é um direito do réu se submeter a ele. Na verdade, quem tem direito a startar o processo é o Estado contra o réu. Né? O Estado ele instaura um processo contra o réu e o réu é obrigado a respondê-lo. Enquanto na outra tradição jurídica anglo-americana, da onde se importa basicamente mal e porcamente toda a teoria da prova, é um processo em que o réu se defende. Quando ele é acusado, ele pede o processo. Ou seja, ó, promotor, vai se submeter ao processo para provar isso aí. Eu tenho que fazer nada. Né? Então, é um direito, é um instrumento de defesa do réu. E aqui é um instrumento de coação do réu para confirmar as presunções de culpabilidade que o Estado tem contra ele lá desde o inquérito policial, que ela vem desde o inquérito policial. Né? Bom, era esse relato que eu queria falar aqui para vocês, né? E muito interessante que eu já tinha preparado alguma coisa nesse sentido e o promotor de justiça me ajudou muito agora, falando justamente aquilo que eu já tinha preparado para fazer. Tá bom, obrigado, gente. Ô, Marco, muito obrigada também pela sua fala, foi muito bom ouvir vocês dois, assim, para mim está sendo uma experiência bem bacana mesmo, né? E é interessante, assim, que o que você fala traz luz para que a gente possa desconstruir essas narrativas que nós temos, né? Porque a gente tem a ideia de que o processo ele é construído em cima da própria ideia de igualdade de partes, né? E aí você traz para a gente elementos para desconstruir a própria ideia de partes no processo, né? E sendo assim, o processo algo do Estado, o que a gente percebe, pelo menos né, na nossa vivência profissional, é que você tem uma articulação entre esses atores do Estado em prol da condenação. E quem é o indesejável ali? O acusado e o advogado, né? Porque o advogado tenta trazer uma certa racionalidade, tenta criar algum constrangimento para que aquele trator não passe em cima, e ao mesmo tempo você vai vendo, na verdade, todas as tentativas de alguma forma criar algum tipo de invisibilizar esse advogado, de impedir né, que ele atue né, de forma bacana no processo, enfim. Então, a gente tem todas essas questões que vocês trouxeram, que são muito bacanas. A gente tem algumas perguntas, né, Pedro? Eu acho que dá para abrir para algumas perguntas, mas eu queria antes perguntar, já que a gente tem uma mesa com um pouco mais de folga, se a Fernanda quer fazer algum comentário, complementar alguma coisa, se o Pedro também quer falar, né? Que às vezes... Pedro? Eu gostaria de falar rapidamente, né? Primeiro, agradecer aí pelas apresentações do Marco e da Fernanda. E eu gostaria o que eu gostaria de perguntar, assim, né, Fernanda e Marco, enquanto profissionais assim do direito, como é que vocês percebem entre os colegas de vocês essa consciência, né, do modo de funcionamento da justiça, né? Vocês têm uma consciência muito adequada, vamos dizer assim, mas é empiricamente fundada. Talvez seja isso que eu gostaria de ressaltar, né? E sociologicamente pertinente também. E como é que vocês percebem os colegas de vocês em relação a essas reflexões, né? Esse tipo de reflexão que, pelo menos na minha experiência, elas são tratadas muitas vezes, né? E a Fernanda falou isso mais cedo, como uma crítica, né? Os operadores eles também veem isso como uma crítica, né? E os advogados também, né? Às vezes os advogados também percebem isso como uma crítica. Então, eu gostaria de saber
como é que isso aparece para vocês quando vocês enunciam, né, essa compreensão sobre a forma de organização do processo penal. E obrigado aí pela apresentação de vocês. Ô, Letícia, eu sugiro que você faça as perguntas que estão engatilhadas no chat e aí a gente toca para frente. Obrigado. Faço de uma vez, Pedro? Tá. Manda brasa. Olha só, tem uma pergunta aqui, pelo que eu estou vendo, é para Fernanda, que fala assim: Fernanda, você enxerga como fator fundamental nessa presunção de culpa a espetacularização da mídia sobre os processos penais? Ou não exerce tanta influência assim? Está para além disso? E tem uma outra pergunta aqui para o Marco, falando assim: Marco, você pode falar sobre se ainda existe a fé pública do serventuário nas esferas inquisitoriais do poder jurídico? Então, vou passar primeiro para a Fernanda, né, Fernanda? Em relação à Obrigada, Letícia. Em relação à pergunta do professor Pedro Heitor, eu acho que existe Isso vai ficar gravado, vai rodar pelos advogados? Espera aí, vai ficar gravado, mas isso aqui... Distorce a minha imagem, coloca coisa fantástica, sabe? Eu tenho pensado sobre isso também. Eu não vejo, né? Obviamente, eu, Marcos, todo mundo aqui, a gente tem uma formação que é para além do direito, então isso dá ferramentas para que a gente possa pensar de uma forma diferente, né? Mesmo o pensamento crítico dentro do direito, ele está muito numa redoma jurídica, então você não sai muito daquilo. E ficou muito clara eu acho que é uma falta de autocrítica da advocacia, em especial da advocacia criminal, quando dos debates sobre o crescimento da justiça negocial, em especial a colaboração premiada aqui no Brasil. A gente tem um descolamento, eu acho, entre discurso e prática dentro da advocacia criminal, que eu acho interessante, eu acho que seria um ótimo objeto de estudo, né? Porque existe um discurso dentro da advocacia criminal todo mundo que é da área vai reconhecer o discurso somos resistência, né? A advocacia criminal é resistência contra o autoritarismo do Estado, e sem sombra de dúvidas, né? Mas a gente faz parte dessa máquina. A colaboração premiada tem a amplitude que ela tem hoje porque a advocacia criminal também funcionou nela e funciona nela, né? Então, eu acho que a gente, dentro da advocacia criminal, critica muito a magistratura e o Ministério Público, né, por conta desse fortalecimento dessas medidas, e a gente olha pouco para a própria classe e de que forma a gente alimentou de forma acrítica, né, a ampliação desse sistema. Então, eu vejo que existe uma crítica, mas é uma crítica que é dentro da esfera do direito, né? E existe... não é uma crítica que veja a advocacia dentro de um sistema mais amplo, né? E a função que ela exerce dentro daquele sistema. Não sei se eu fui clara na minha resposta. Mas, enfim. Em relação à espetacularização do processo penal e de que forma isso influencia na presunção de culpa que eu narrei mais cedo, falando especificamente dos casos, né, que eu pude observar na minha tese, que era crime contra o patrimônio e tráfico, não tem espetacularização nenhuma, né? Assim, ele tem aquela espetacularização que não é individualizada, o tráfico é um câncer da sociedade, né, tem aquele discurso midiático que está presente. Agora, do cidadão de bem, né, e, enfim, do inimigo, que obviamente está presente, né, no discurso midiático, e o magistrado ele não é alheio a isso, mas eu não acho que isso seja uma pressão externa no processo de decisão do magistrado, né? A pressão da imprensa é diferente da gente falar desses casos da justiça criminal estadual, de Lava Jato, de outra coisa, né? Porque ele, na verdade, não é um instrumento de pressão, porque o magistrado, via de regra, ele concorda com aquilo que está sendo dito nos jornais,
né? Então, assim, ele pode até ser influenciado pelo discurso midiático punitivista, mas não como instrumento de pressão, né? Ele está de acordo com aquilo que está sendo dito. Então, ele é uma relação meio simbiótica. Não é que ele vai se sentir pressionado, né, pelo discurso punitivista da mídia. Ele está nesse discurso punitivista que é repassado através da mídia. Então, eu não digo que o juiz seja totalmente alheio, mas eu não vejo como um instrumento de pressão externo, né, que vá provocar uma mudança na forma de decidir dele. Também não sei se eu fui clara. Eu só queria finalizar com a questão do que o Marco Aurélio trouxe, super importante, da presunção de inocência, né, que não existe. Na verdade, ele existe só quando o juiz fala, né, os juízes têm um discurso muito... me estava me faltando a palavra, muito cruel, eu posso dizer, né? É cruel mesmo, porque no discurso dele, quando eu entrevistei os juízes sobre, né, o valor que eles dão para a palavra do réu, né, um dos grandes motivos para a descrença na palavra do acusado era a presunção de inocência, né? Porque na cabeça deles olha, o réu ele tem direito de mentir, né? E ele tem direito e, né, dentro dessa lógica o direito passa a ser papel, né? Ele tem direito de mentir, então ele vai exercer esse direito que é constitucional dele, né? Um direito fundamental. Eu respeito, mas você transforma uma garantia, né, num ponto extremamente prejudicial para o acusado. Você entende aquilo que é uma garantia num papel que vai ser exercido pelo acusado de mentir porque é direito dele mentir. Então, eu acho extremamente cruel e isso sai muito da palavra, né, do discurso dos juízes, mas também é só nesse momento. Eu espero que você não mostre também esse vídeo para os juízes, tá? É isso, gente. Não, faz parte. Marco? Bom, respondendo aqui a primeira indagação do Pedro. Bom, Pedro, eu acho que aqui todos, né, têm um contato com uma outra formação que não exclusivamente o direito, né, com a perspectiva exclusivamente dogmática do direito. E esse contato com uma certa interdisciplinaridade faz com que a gente olhe o direito de uma outra posição, né, fora da dogmática, desse arcabouço jurídico, dessa doutrina, né? Que eu falar em doutrinação, tem nada mais no mundo que doutrina mais do que o direito. Todo mundo sai doutrinadinho, né? Então, para você fugir, escapar da doutrinação que o direito te proporciona com a doutrina, é quando você tem um pouco de contato com outras áreas, né, do saber, e por isso você consegue um outro olhar. Eu percebo que a maioria das pessoas do direito, inclusive os juristas, aí, os autores da moda, né, que o direito tem muito isso, o autor da moda, eles não têm essa capacidade de reflexão, né, nessa perspectiva que foi exposta aqui por todo mundo, né, pela Fernanda, né, e as indagações de Letícia, enfim. Então, assim, o que eu vejo? Eu vejo que quando eles se deparam com essas questões, primeiro eles idealizam a teoria jurídica. Acho que a teoria jurídica é perfeita, linda e bela, e ela só não concretiza porque as pessoas, né, não fazem. Né? Na verdade, eu não acho que essa teoria seja nem bonita e nem bela. Eu acho que ela é bem equivocada, e eu acho que se a gente pega essa teoria toda, teoria sim, no sentido jurídico, né? Pega essa dogmática toda e concretiza ela verdadeiramente na prática, nós vamos ter um Estado totalitário aí, arbitrário, da mesma forma, né? Então, e aí o que acontece? Como essa não tem instrumental para poder pensar criticamente, eles acham que essas coisas são de uma ordem pessoal, não é? Então, aquele juiz ali, ele é assim, né? Aquele promotor ali é assim, né? Mas tem outro que não é assim. Não percebe como uma coisa, né, que essas nuances, se elas existem, elas são próprias desse sistema, desse modelo, né? Não são exceções a esse modelo, né? Então,
eles vão achar que isso está na ordem pessoal, né? Vai achar, esse juiz aqui esculhamba o réu, esse juiz aqui esculhamba a testemunha. Ah, mas aquele não. Então, como se, sabe, se isso não fosse próprio deste modelo de justiça, mas sim das pessoas. E aí eu acho que, como eles pensam assim, nós não conseguimos, né, assim, ampliar uma discussão em torno das estruturas desses processos, da forma de pensar esse direito, da forma de construir, né, esse sistema e propostas legislativas e até de reforma do ensino jurídico. A gente não consegue, é um cachorro rodando em torno do rabo. A gente sente que está incomodando, mas não sabe aonde, né? Vê aquela fumaça, mas não tem a menor ideia onde é que está o fogo, porque eu acho que falta esse instrumental para poder refletir, né? Não adianta achar que vai encontrar as soluções do direito olhando somente para o direito, né? Sem conseguir dialogar com as ciências sociais, com a antropologia, com a sociologia, com a metodologia empírica ou a metodologia comparada da antropologia. Eu acho que aí não tem salvação, né? Se meter a cara dentro de um livro de direito e ficar procurando justificativas para isso, nunca vai conseguir enxergar nada. Eu acho que é um pouco disso, né? E aí, isso é advogado, jurista, juiz, passa régua em todo mundo, que é muito difícil mesmo, tá? E aí, essa coisa, né, de um pensamento crítico, ele ser na mesma linha, né, quando você vê assim esse discurso, né, acho que o Pedro até que coloca bem isso, né, que esses discursos de pensamento crítico do direito, ele não é um pensamento reflexivo a partir de práticas, é um pensamento tão dogmático como, né, aquela outra perspectiva que ele está criticando. Ele critica, mas é uma perspectiva opinativa, do achismo, né? Então é o cachorro correndo atrás do rabo, né? Outra questão aí que o colega coloca aqui para mim sobre a questão da fé pública, né? Isso é muito curioso, né? Porque a fé pública ela existe ainda e ela, por exemplo, não só nos serventuários da justiça, mas, por exemplo, depoimento de policial, tráfico de drogas, cara, tráfico de drogas. Depoimento de policial, né? O policial vai, que é o único cara que viu, que prendeu e que diz que aconteceu aquilo. O cara, pronto, é o suficiente. E esse discurso de que é o suficiente porque ele tem fé pública leva à condenação, né? O policial, obviamente, ele nunca vai falar, não, eu dei uns cascudos no cara e aí, né? Ou eu plantei ali a droga. Não, ele vai sempre testemunhar pela regularidade da sua conduta. Não, olha só. Cheguei lá, abordei o sujeito, perguntei para ele gentilmente onde é que estava a droga, e aí ele apontou, né? Eu fui lá e peguei a droga, e é assim, né? Parece tudo numa amizade, camaradagem, né? Uma coisa assim. E a gente sabe que essas dinâmicas nem sempre são assim, né? E aí, mas elas são inválidas, né? Elas têm força e poder de condenação, né? Interessante a fé pública na perspectiva comparada, que, por exemplo, né? Aqui o nosso Estado resolveu atribuir a alguns agentes do Estado o poder de dar fé pública a determinados atos e determinados documentos, né? No sistema anglo-americano, por exemplo, como é que você dá fé pública a um documento, né? Você pega o documento em audiência e fala assim: alguém contesta a autenticidade desse documento? Alguém? Alguém? Não? Não? Então, ó, agora ele tem fé pública, né? Então, a fé pública é a exposição pública de um documento em que as pessoas vão questionar ou não a autenticidade dele, então é o público que dá a legitimidade, a autenticidade de qualquer coisa, né? E aqui são os agentes que têm esse poder, né, de fé pública. Tem fé pública. E a fé pública é uma presunção de credibilidade, aí que a gente não sabe os limites disso, né? É isso, né? Agora, a questão da justiça negocial, só para comentar aqui uma fala da Fernanda, que eu achei interessante, assim, a justiça negocial no Brasil, ela é inquisitorial, né? É inquisitorial, porque o que negocia? Negocia no sistema anglo-americano, Pliburg, né? Eu negocio, o direito ao processo é meu, eu vou ceder o direito ao processo, né? E você cede a sua acusação. Você me acusa de um crime mais grave, me acusa de um crime menos grave e eu renuncio ao meu direito ao processo. Aí está negociando. Negociar é acordo, é conformar interesses e as pessoas têm poder
de negociar. Aqui é inquisitorial, é como a Lana Lage descreve os procedimentos inquisitoriais, né? Que, né? E principalmente a Lana, que tem um trabalho muito interessante sobre o crime de solicitação dos clérigos, né? O clérigo, quando ele confessava o crime, né? O crime de solicitação, ele tinha o privilégio, já confessou, então, olha só, eu não vou jogar você na fogueira, né? Eu vou estrangular antes, você vai morrer antes aqui estrangulado, né? E eu não vou te queimar vivo, né? Vai sofrer menos. Então, você não tem negociação nesse processo, né? Esse negócio que a justiça negocial, isso é conversa fiada, porque o Ministério Público tem a faca e o queijo na mão. Fala assim, ó, né? Ou eu vou te jogar aqui na frigideira, ou eu te jogo no fogo, escolhe. Né? Ele não, você não tem o que negociar, o que você vai dar em troca? O que você vai dar em troca? Você não tem, o processo não é seu, o devido processo não é seu, então é sempre instrumento de coação e confissão. É sempre instrumento de coação e confissão. Tá? Bom, só isso aí. Ótimo, Obrigado. Marco. Eu vou aproveitar um pouco assim, né, a oportunidade, essa mesa tão rica, porque pensando um pouco no título da mesa, né, as práticas de estratégia da advocacia criminal, eu tenho um assunto que vem me inquietando um tempo, até por uma certa provocação do Pedro, né, de uma outra mesa que nós participamos, que na verdade é qual que vai ser a síntese do processo criminal após essa pandemia. Porque a gente vem passando por uma virtualização das audiências, né, por audiências por videoconferência, que a gente começou a aceitar com muita facilidade. Eu vejo os advogados aceitando a prática das audiências por videoconferência, antes se discutia até a própria possibilidade de você fazer interrogatório por videoconferência. Hoje você faz, né, audiência por videoconferência com a maior facilidade do mundo. E eu me pergunto, assim, qual que vai ser a síntese desse processo? O que a gente pode esperar do processo penal, se é que a gente pode esperar alguma coisa, né, do processo penal após esse processo? Por quê? Porque, na verdade, eu me pergunto duas coisas. Uma é que, a partir do momento em que você tem uma audiência por videoconferência, a gente expõe esses atores, né? E no momento em que a gente expõe esses atores, eu acho que a gente pode começar a problematizar uma outra questão. A audiência que ela não tem nada de público, aqui no fórum de Juiz de Fora ninguém entra. Né? Você fala que a audiência é um ato público, ninguém entra na audiência ninguém entra no fórum aqui em Juiz de Fora, a não ser que você tenha um mandado de intimação ou você seja advogado. Né? Então, assim, essa publicidade da audiência ela é retórica há muito tempo. Mas você passa a ter agora uma audiência em que você não tem mais como controlar o sigilo, né? Porque eu posso estar gravando. Então, assim, eu acho que existe esse componente de fiscalização desses atores, de exposição desses atores, mas, ao mesmo tempo, você passa a dar para o Poder Judiciário, eu estou fazendo reflexões minhas, mesmo pessoais, da minha prática, condições de levar o processo de qualquer forma, né? A Fernanda trouxe a fala dela e falou assim, eu não sei se vocês não estão muito cansados. Eu te falo, Fernanda, que hoje eu estou particularmente cansada essa semana, tá? Particularmente cansada de estar numa luta desumana com um juiz que não aceita que o acusado seja interrogado presencialmente. Ele quer que seja por videoconferência, eu falo que não, que eu quero levar ele lá na cidade, agora ele resolveu deprecar o interrogatório para cá. Então, assim, tudo para que o advogado e o réu não estejam na frente dele. Então, assim, a gente vai arrumando estratégias e a gente cansa, porque eu estou ficando literalmente cansada, assim, desse embate. Mas isso tá dando para o judiciário mecanismos de uma justiça mais rápida, né? Então, assim, né? E que você vai ter, obviamente, potencializado o arbítrio. Então, assim, eu queria ouvir, né, de vocês essa percepção, porque eu não vejo nem a OAB, nenhum tipo de movimento no OAB no sentido de colocar algum limite a isso, porque, só fazendo um parênteses, eu não entendo por que a gente tem que ter audiência de réu solto por videoconferência, é uma coisa que tem me chamado um pouco, né? A gente está numa situação excepcional, beleza, réu preso é uma coisa. Nem os advogados, eles estão aceitando com uma certa naturalidade. Então é isso, é mais uma provocação mesmo. Quer começar, Marco? Fica à vontade, Fernanda. Não, pode começar, fica à vontade. Então tá bom, vou falar rapidamente. Bom, eu acho que assim nós estamos passando por um momento que essas mudanças elas vão ser incorporadas de alguma forma.
Eu acho que, né, e aí já se algum juiz aqui ouvir isso aí, fazer o quê, né? Eu acho que o sonho de muitos juízes é poder trabalhar em Portugal, né? Numa videoconferência em Portugal, né? Despachar online, né? Isso aí é um sonho de muita gente aí. Então, eu acho que essas ferramentas elas vêm para ficar, acho que elas vêm transformando aí a realidade, inclusive universitária. Não acho que a gente vai se desfazer delas e retornar a um ponto anterior. Acho que ela vai ser aglutinada às outras práticas, né? Eu, por exemplo, uma vez recentemente, fui fazer uma primeira fase do júri, né, de 2 réus, não era esse caso de hoje, mas eram 2 réus, e levou 2 horas. 2 horas para o sistema funcionar, porque o réu estava preso, né? Eram 2 réus, aí ficava, tá funcionando aí? Tá me ouvindo aí? Aí depois do cartório, e você, fulana, tá me ouvindo aí? 2 horas esperando para o sistema funcionar. E depois, só às 7 horas foi acabar essa audiência, né? Porque isso aí já é uma coisa impressionante, né? Mas eu acho que você me falou uma coisa duas coisas que você falou, Letícia, que me chamaram a atenção, né? Primeiro, luta com o juiz. Essa palavra sua, luta, é bem adequada, né? O advogado luta com o promotor e luta com o juiz, né? É uma luta mesmo para você, né? Para as pessoas terem conta do como é, e por isso que é cansativo, por isso que é muito cansativo, porque você está lutando contra as forças do Estado, inclusive o juiz, que deveria ser o mediador dessa questão, e não é, ele é um player, né? E outra coisa aqui que eu achei que você falou, que também é uma palavra que logo me saltou os ouvidos, foi a escuta. A escuta, né? Nós temos um problema de escuta na justiça. As pessoas não ouvem. As pessoas não ouvem. E essas ferramentas, eu acho que elas vão tornar isso mais agudo, né? As pessoas vão ser muito menos ouvidas com essas ferramentas. É isso que eu queria colocar. Muito bom, é isso mesmo. Fernanda? Eu concordo com o Marco. Eu eu faço parte do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, e a gente guerreou, né, e foi uma guerra não só do comitê, mas de várias instituições, quando quiseram instalar, durante a pandemia, os containers aqui em Bangu para abrigar, entre aspas, né, os presos como medida de segurança. Porque a gente sabe que, normalmente, o que chega no sistema acaba ficando, né? Essas medidas que são excepcionais acabam se tornando permanentes. O sistema penal ele é bom em fazer essas coisas. Então, também foi uma briga muito grande para não ter a custódia, né? A audiência de custódia por conferência. Ela ficou suspensa, mas voltou aqui no Rio, né? Em Benfica. Voltou, mas voltou presencial. Enfim, justamente porque a gente sabia que a tendência seria a permanência com esse tipo de estrutura. E agora vai ter um impacto, assim, continuando, né, nessa questão da virtualização da justiça. Eu acho que o impacto talvez seja um pouco menor quando a gente está falando de segunda instância, a sustentação oral de um advogado com os desembargadores. Isso talvez seja um pouco, né, mais tranquilo. Mas quando você fala de uma audiência, né, a Carol, que é a coordenadora da audiência de custódia aqui do Rio, pela Defensoria, eles fizeram um teste de fazer audiência de custódia por videoconferência. E ela, defensora pública, super aguerrida, né, super sensível, ela assistiu um dia inteiro, fez um dia inteiro de audiência de custódia por videoconferência, e no final ela falou, olha, era todo mundo igual. Todo esse estereótipo, né, que a gente vê, né, no dia a dia, toda essa uniformização, né, que a gente tem na justiça criminal, vai ser amplificado por conta do distanciamento da tecnologia, né? Então, aquele cara que já é invisível, né, que é igual a todo mundo, vai ficar ainda mais invisível por conta desse distanciamento do virtual. Então, assim, eu acho que uma das grandes brigas da audiência de custódia é essa presença física, né? E eu acho que é um elemento importante para o funcionamento da justiça criminal,
isso vai ser realmente enfraquecido. E a questão do exercício do direito de defesa, porque muitas vezes, né, essa audiência ela é feita, por exemplo, se o réu estiver preso, ele está em unidade prisional, muitas vezes o advogado não consegue entrar. Então, eu já tive casos, né, pelo Conselho Penitenciário, que chegou denúncia para a gente, do advogado estar na frente do presídio, não conseguiu entrar, fez a videoconferência pelo celular com o cliente dele preso dentro da unidade prisional. Ou seja, o cara estava lá sozinho, ele estava sem, ele podia estar do lado, né? Porque a gente sabe, na advocacia, você está fazendo uma audiência, você pode pensar alguma coisa, querer falar com o seu advogado, não sei, alguma coisa assim, e você não tem aquele respaldo, aquela segurança, né? Então, isso, tanto para o contato, né, do juiz com o acusado, de dar um pouco mais de humanização, isso vai ser limitado, quanto o próprio exercício do direito de defesa, tendo em vista que, via de regra, a gente vai ter advogado e acusado, né, muitas das vezes em locais separados. Agora, a questão da produtividade, né, ela é forte, né? A gente já tem comunicados lá no Tribunal de Justiça, aqui no Tribunal de Justiça do Rio, dizendo que foi um ápice, né, de número de julgamentos desde que foi implantada a justiça virtual, né? Então, assim, por esse aspecto, e como a gente está cada vez mais numa lógica de produtividade dentro do Poder Judiciário, eu acho que o que puder ser feito dessa forma, né, sem muitos obstáculos, sem muita resistência, eu acho que vai ser feito. Tá, joia. Muito obrigada. Alguém mais quer complementar, quer falar mais alguma coisa? Pedro? Eu gostaria de falar só mais já que o pessoal está animado aí e não se importa de compartilhar aí o tempo e tal. É a última, também nós não temos um teto, né? Eu achei muito interessante, né, essa questão que a Letícia levantou, né, sobre como tem se chamado a virtualização da justiça, né? E eu tenho pensado esse fenômeno, né, de uma maneira agora mais sistemática, né, como parte de uma justiça que busca sempre modernizar os seus meios, mas sem modernizar os seus fins, né? Que a justiça ainda ela não se representa enquanto um serviço público. Então, as audiências, os momentos de encontro da justiça, eles passam a ser dispensáveis, né? E essa alta produtividade que nós temos observado agora e que os tribunais comemoram, né? Com muita, né? Todos eles lançam notas, comunicados dizendo que estão produzindo, estão trabalhando, estão decidindo, estão enfim, estão aumentando esses indicadores aí de despacho, sentenças, audiências, etc. Isso, então, faz parte de um processo de uma justiça que não quer constituir uma distinção do que ela faz em relação ao que se faz fora do espaço da justiça. É um pouco essa ideia da linha amarela, né, dos americanos, em que, quer dizer, então nós temos que limitar quais são os limites do fato, né? Quem faz isso é a justiça. E essas audiências virtuais, elas têm mostrado, pelo menos do que eu tenho observado, um processo muito mais de desmontar esse ritual, né? Porque ela está vendo uma justiça que não precisa dessa legitimidade, ela nunca precisou dessa legitimidade para funcionar, ela nunca precisou de um público que compreendesse o que ela está comunicando e fazendo, para dar legitimidade no que a justiça faz, né? Então, ela continua sem precisar disso, porque o que são vistos, né, o Marco tocou nesse assunto, como gafes, né, da justiça, são vistos como questões pessoais. Isso não é visto como, vamos dizer assim, um padrão de funcionamento da justiça brasileira, né? Então, só para compartilhar um pouco essa ideia, né, que eu acredito, né, de que a justiça brasileira, ao fazer essa virtualização, ela está se orientando muito mais para uma, né, como vocês disseram,
uma lógica própria, né, de gestão do seu próprio funcionamento, de como é que ela lidar com seus próprios problemas, e o que a sociedade espera da justiça, né? Mais inteligibilidade, uma garantia de direitos, né? E a gente espera que a justiça possa garantir os direitos. E quando vocês falam, né, a Fernanda começa falando da presunção da culpa, a gente já vê que tem um problema muito sério, e essa justiça virtual ela não tem conseguido destacar, né, e produzir um significado específico para aquilo que as pessoas estão fazendo. Ao contrário, tem produzido maior confusão. Esse caso da Mariana Ferrer, né, recentemente, é um desses exemplos, né? Quer dizer, a gente passa a acreditar que o ritual de justiça no Brasil é para performar a justiça, né? Como vocês devem ter visto no Canadá, né? Porque no Canadá também a justiça criminal ela não segue pelo menos no Quebec, né? Que ela segue a common law, né? Não segue a civil law, que só fica para o direito civil, né? Então, quer dizer, a gente espera que o encontro na justiça seja para performar a posição desses atores, mas, na verdade, não. Na verdade, ela serve para produzir registros que são do juiz, né? A audiência é pública porque ela é do Estado. Ela não é pública porque ela precisa de um público para se performar, porque o público ele faz parte do encontro com a justiça, né? Como eu observei nas audiências francesas, por exemplo. O público faz parte da audiência, né? As diferentes partes de outros processos elas são constitutivas do encontro, né? E esse encontro é que faz a justiça, né, ela ser realizada através de um ritual e produzir sentido para as pessoas. Aqui não. Então, eu fico pensando muito nesse lugar da justiça, né? Como é que a justiça ela se autoriza a se desmontar. Que agora a justiça vai ser feita com as pessoas em diferentes lugares, né? Como é que nós vamos saber que elas vão orientar aquilo que elas fazem, aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão se referindo e orientando a sua, né, ação e intencionalidade? E como é que elas vão poder ter alguma segurança de que aquele significado vai ser comunicado e de que aquilo não será interpretado de outras formas, né? Inclusive pelos próprios atores da justiça. Então, enfim, eu só queria compartilhar um pouco isso, né, e passar a palavra para vocês aí também. Mas obrigado, Fernanda e Marco, aí, por essa reflexão. Gente, posso dar uma palavrinha sobre isso que o Pedro... Claro, manda brasa. Uma pessoa que fala... Eu achei super interessante isso, Pedro. O que eu vejo, assim, eu acho que a tecnologia ela poderia ser um ótimo instrumento de acesso à justiça, né, ampliar o acesso à justiça. O que eu tenho... Assim, eu tenho visto, mas eu estou com receio que aconteça, é um processo de simplificação no sentido de diminuição de atrito, né? No julgamento, em audiência, você tem atrito, é necessário, né? E o papel do advogado é justamente criar atritos, né? E com a ferramenta tecnológica é muito fácil você acabar com esses atritos. Eu vi um julgamento, né? Não sei se vocês assistiram, de um advogado que estava sustentando, o desembargador cortou o microfone dele. Cortou, ele estava sustentando. Então, assim, você simplesmente cala a pessoa e eu acho que é uma ferramenta muito adequada, né, para você diminuir os ânimos e diminuir, né, o atrito que é próprio de um julgamento. Nesse caso, Fernanda, só para te interromper, mas nesse caso é muito interessante, porque, especialmente nesse caso, porque o promotor, na hora, pede para oficiar a ordem quanto ao advogado, na hora, e o juiz defere na hora. No momento, assim, não deu eu acho que tem que oficiar a ordem, aí o outro vai lá e pau, martela em cima para não ter, e deixa o cara desligado, né? Uma falta de respeito, né, com os cidadãos, né? Como se o advogado não fizesse parte da administração da justiça. Não. O que mais me chama atenção e o que esses instantes de audiência, né, revelam vamos dizer assim, é uma hierarquização, né, e eu diria uma falta de respeito, né, com esses mandatos públicos, né? Os advogados, não tem justiça sem advogado. Sem advogado é só a visão do Estado, né? As ditaduras estão aí para mostrar para a gente como é que funciona, né? Mas a justiça ela prefere
produzir esse tipo, né, de hierarquização profissional, de produzir essas formas, né, encavaladas, né, de ação, ao invés de produzir mais legitimidade, né, para aquilo que ela está fazendo, né? Então, só para desculpa, mas você está falando uma coisa que realmente Exatamente isso. E só o último ponto sobre isso que a Letícia trouxe, da rapidez, né, dessa necessidade de eficiência, né, do Poder Judiciário. Eu estava numa palestra essa semana e um colega advogado criminalista também falou que o Ministério Público está fazendo acordo de não, enviando proposta de acordo de não persecução penal por WhatsApp. Justiça eficiente. E ele foi perguntar, olha, é isso mesmo? Não, doutor, a gente está enviando por WhatsApp o acordo de não persecução penal. Ou seja, é isso. Era isso que eu Mas aí tem que ver se o réu curtiu ou não, né? Pois é, uma figurinha, enfim. Mas é isso. Isso é uma coisa curiosa, porque, por exemplo, é uma prática da justiça, né? Por exemplo, as transações penais, elas são formulários pré-estabelecidos que o Ministério Público preenche lá, né? Então, essa mecanização, né, do lidar com essa coisa pública, ela vai realmente criando essas coisas. E os acordos também do Ministério Público vão ser todos assim também. Isso é tudo um padrãozinho do formulário que preenche as lacunas. É uma coisa assim, uma preocupação muito mais interna, né? Não existe... Eu não sei se isso está ligado um pouco a essa carência de legitimidade desse poder judiciário, né? E tudo aquilo que gira em torno dele, promotor, defensor, que é uma coisa de não prestar contas, né? Não tem accountability, nada. Esses caras não têm que prestar conta para ninguém, né? Para a sociedade, nada. Não tem que prestar contas. Não tem que prestar contas, eu estou preocupado com o meu fazer, com o meu prazo, com a minha meta do CNJ. A meta é do CNJ, né? Ele não está preocupado em dar uma meta, um processo célebre para a sociedade. Ele está preocupado com a cobrança do CNJ. Então, isso mostra, né, que não tem accountability em nada, né? Tem que prestar contas em nada e não tem responsabilidade em nada. Então, assim, é um poder que existe em torno de si, né? E tudo que gira em torno dele gira em torno dessa lógica. Então, gente, eu acho que é isso, né? Eu não sei se alguém quer mais se manifestar. Eu, sim, achei as discussões muito, muito bacanas mesmo. Eu quero parabenizar, Pedro, você pelo evento, né? Um evento tão grandioso e tão importante, né? Que você faz conseguindo agregar tantas pessoas num momento como este de pandemia. Foi bem legal que eu pude assistir. Te agradecer novamente pela confiança, né? De poder mediar uma mesa dessa qualidade e agradecer as pessoas, né? Que tiveram aqui esse tempo todo conosco, que ouviram atentamente, né? Esses ensinamentos, e agradecer especialmente a Fernanda por ter compartilhado, né, seus conhecimentos conosco, sua prática, ao Marco Aurélio também por esse carinho, e dizer que nós, do Núcleo de Sociologia em Direito, agradecemos muito a participação de todos.